Ele fez um dossiê e até hoje eu não entendo porque ninguém comenta sobre isso. Ele conseguiu uma agenda dela e ele tirou xerox com a letra dela. Aí ele também me contou, tá? Que o Niel, ele e um outro foram para o monte e lá eles fizeram uns rituais e eles ficaram nus. Aí eu ficava zoando ele, ficava assim, pelados no monte. E ele falou, e tudo isso ele botou nesse dossiê. E o dossiê ele levou em várias igrejas, ele falou para mim que entregou em várias igrejas da Assembleia de Deus, tá? Inclusive aquela da Nova Brasília, inclusive a Assembleia de Deus até de um pastor aí bem famoso, e entre outras. E ninguém toca nesse assunto. Eu falei assim, gente, como é que pode? Não é possível que nenhum pastor leu isso, que viu isso. E eu tinha um dossiê desse, que eu não me perguntem o que tá, que eu não lembro, assim, especificamente. E lá em 1998, 99, uma irmãzinha estava lá, rodando lá, girando, e ó, Deus mandou você destruir isso, aí eu na hora, né? Botei fogo. Hoje eu fico assim, pô, não era para ter posto fogo no negócio, mas botei. E então eu não entendo por que nenhum pastor, em momento algum, meu amigo na época falou, eu já vi ministérios caírem por menos. E ninguém tocou no assunto, ninguém. Sobre o que você vivenciou, né, esse quarto do mistério e afins, ela te falou alguma coisa sobre, conversando, sobre os mistérios do plano terreno? O que seria isso? Não, ela falava que os cristãos, eles não conhecem os mistérios da terra, os cristãos atuais, eles não são como os cristãos antigos, que faziam os mistérios da terra. Inclusive, eu participei de tipo uma cerimônia que ela cortava um peixe, botava o nome do Pedro Werneck dentro desse peixe. Só não me lembro, assim, detalhes, né, totais, mas ela fazia, ela dizia, chamava a essas coisas de mistério da terra, que eram coisas que eram totalmente lícitas, não tinha problema nós fazermos. Entende? Ela falava para vocês que não tinha problema nenhum. Porque isso aí era dos cristãos antigos. Na época que aconteceu isso aí do peixe, a gente já estava morando na Paulo de Fronten e o Pedro já estava, ele ajudava totalmente. Ele dava doações, ele alugou a casa, comprou beliches, comprou as coisas todas. Era uma casa ali na Paulo de Fronten que tinha de 2 andares, os quartos em cima. Nós subíamos a escada, tinha um banheiro, uns 4 quartos. Aí ela separou um quarto das crianças, o quarto dela, que era o maior, que dava para frente da casa. O quarto menor era o quarto de mistério e tinha ainda um outro quarto. E, assim, ele já ajudava. Deve ter sido para confirmar o assentamento, sei lá, né? Deve ser para continuar ajudando, não sei. Tá. Vou te perguntar, você trabalhava na cozinha com ela, né? E o Carlos? Como é que era a questão nessa época, como é que era a questão da comida da casa? Comida sempre foi separada, né? Tinha a comida das crianças, a comida dela sempre foi separada, a comida da Hebreia sempre foi separada também, a Hebreia comia o que queria, entendeu? E as crianças, teve uma época, eu até hoje não consigo olhar para carne de soja. Teve uma época que a gente ganhava sacos de carne de soja e era só aquilo, era só carne de soja com batata, carne de soja com feijão e arroz, com polenta. Eu não aguento nem olhar para isso mais. Mas a comida dela era diferenciada. Ela já gostava de uma batata frita, de um bife, a Hebreia também. Mas a comida dela ficava separada da geladeira? Ou era a mesma geladeira e ninguém podia mexer na comida dela? Olha, eu não lembro se tinha alguma coisa específica assim. Mas, tipo, fazia um arroz, aí separava o dela. E tinha a comida dela que a gente fazia separada. E a dela estava na geladeira, se estivesse, não poderia mexer. Naquela época não tinha o luxo que tem hoje, de ter aposentos, muita quantidade, né? Então era uma cozinha. Então as coisas que eram dela, eu já sabia, era coisa da mãe, entende? Eu não cheguei a chamar ela de mãe não, tá, gente? Eu tenho um colega que ele fica me zoando, dizendo que eu ficava chamando ela de mãe, mas eu não chamava não. Só os garotos. Marconi? Eu tenho uma pergunta a fazer, e é o seguinte, a senhora acompanhou
trajetória, mesmo após ter saído da casa, a senhora continuou acompanhando a trajetória dela. Não. A senhora não sabia, por exemplo, assim, quando ela começou. Porque a pergunta que eu vou fazer é com base em relatos de que a Flor de Lis ela era uma pessoa antes da MK Music, antes da ascensão dela, né, no meio gospel, como cantora, e ela era uma coisa antes e se tornou outra coisa depois. A senhora vendo a deputada hoje, a Flor de Lis hoje, né, nesses últimos tempos que a senhora tem visto o comportamento dela, a forma dela falar, a senhora vê diferença nesses dois períodos? Período em que a senhora conviveu com ela e como ela é hoje? Ou ela sempre foi isso aí, sempre teve esse... Eu não vejo diferença, não. Eu não lembro exatamente o que estava no dossiê, lembro que ele tirou xerox de algumas páginas de uma agenda dela que ele conseguiu e botou sobre esse negócio do monte, que eu falei, e assim, coisas que ele observava como cristão, né? Ele botou vários versículos sobre as práticas que ela fazia, porque como ele conheceu Flor de Lis, o irmão dele estava namorando, levou a menina... desmanchou com ele, e ele foi procurar, e um outro amigo indicou a Flor de Lis, né, e levou ele lá, e a Flor chegou para ele, ó, você tem uma roupa dessa menina? Tem alguma coisa dessa menina? E esse meu amigo, que era o Ezequias, ele achou estranho, ele, por que uma missionária vai pedir roupa para fazer alguma coisa? Ele achou muito estranho, e ele começou ele disse que tinha espírito investigativo, aí ele foi investigar. E então ele começou quando ele fez o dossiê foi sobre tudo isso, né? Ele fez uma coletânea sobre tudo, ela como mulher de Deus, as atitudes e tal. E ele começou também a me alertar, me apresentou o pai dele, né? E o pai dele me explicava, o pai dele, pastor, isso aí não está correto, aquilo ali não está correto. E inclusive durante esse período ela começou a botar na igreja que eu estava tendo um caso com esse meu amigo, que ele era casado. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Aí também me impactou muito, né? Que eu falei assim, então realmente a pessoa inventar uma mentira dessa. Aí esse meu amigo, ele tinha medo, por quê? Porque ele falava pra mim, ele contava, tá, gente? Eu nunca vi, que ela aparecia pra ele dentro da casa dele, ameaçando, né? Ela aparecia mesmo se materializando, que ele dizia para mim, isso é viagem astral. Aí ele começou a ter medo, aí teve uma vez que ele estava na casa dele, ele disse que sentiu duas mãos empurrando ele de cima da escada. E por fim ele morreu, ele estava indo na mãe, um carro pegou fogo, pelo que eu soube, o cara foi e se agarrou nele, e ele ali, e ele era um cara de 29 anos, atlético, que fazia artes marciais. Ele com aquilo foi internado, foi ficando ruim e morreu. Ele teve um infarto, teve uma parada respiratória, né? E acabou falecendo. E nesse período que ele faleceu, eu já estava afastada. Já estava afastada de lá, né? Já tinha saído de lá. Mas foi assim algo muito traumático, porque por isso que e outras pessoas têm medo, eu já até te mostrei, né, Marconi, que vai morrer. Você falar, você vai morrer. Eu tenho um amigo que ele só fala isso. Mas, meninas, se você falar, tu vai morrer. Aí fulano vai morrer. Ele só fala isso. Então, gera esse medo, né? Esse medo que a gente fica com medo no âmbito, assim, a gente não, que eu creio que nada há de me acontecer, está repreendido na minha vida, mas é aquilo, as pessoas ficam realmente com medo. Eu creio que se Deus permitiu que eu estivesse com vida aqui hoje, para alguma coisa isso foi, entendeu? Porque na época eu estava lá num círculo das irmãs, eu falo das irmãs do manto, eu lembro do Carpano falando. Aí a menina falou para mim, lá em outra cidade, em Pinheiral, ela falou para mim, eu tô vendo uma mulher assim, ela descreveu e falou, essa mulher, ela quer acabar contigo. Mas, assim, na parte espiritual, né? E Deus não permitiu. Estou aqui, graças a Deus, e hei de continuar até a hora que Ele quiser. E se eu for, não foi por causa dela.
E a senhora disse, olha, ele era bastante eloquente, era uma pessoa articulada, mas quem mandava, quem ordenava, quem comandava era a Flor de Lis. Só que, assim, pelo que chegou ao nosso conhecimento, pelo que estudamos sobre o Anderson do Carmo, pelo que ele mesmo dizia e diz, porque ainda tem aí, através dos vídeos, ainda tem, ele, primeiro, ele era muito jovem, adolescente, ele era menor, chegou a ser menor aprendiz do Banco do Brasil, e não é para qualquer um, naquela época, principalmente, eram selecionados aqueles meninos. E ele sempre foi muito articulado mesmo. Inteligente e estudou num bom colégio aí no Rio de Janeiro, um bom colégio público, enfim. Pois bem, e ele disse que quando a Flor de Lis, ela ficou, o nome dela, né, todo mundo, olha, tem uma missionária aí, ele ficou curioso, ele foi até uma igreja para vê-la num culto, e ele disse que quando a viu pela primeira vez, ele disse, é aqui que eu vou amarrar o meu burro. Ou seja, pelas próprias palavras do Anderson do Carmo, ele se interessou por ela como mulher, não foi como pregadora, ele nem como cantora. Ele é aqui que eu vou amarrar meu burro, para que a Flor de Lis, caso tudo seja comprovado, não há um motivo plausível para... Claro, motivo plausível não tem mesmo, né? Mas, assim, algo que, da parte do Anderson do Carmo, ele era um bom marido, ele era um bom pai, ele era um bom amigo, ele era... enfim. Vamos raciocinar em cima da história que conhecemos e da história que querem que nós conheçamos. Tá legal, ele olhou, é aqui que eu vou amarrar meu burro. Eu fiquei lá 2 anos e meio, em momento algum eu ouvi alguma conotação de casal entre eles, apesar deles dormirem até abraçados em algum tempo, mas ela com ele dentro de casa, ela ficou se comportando com o Fábio como se fossem um casal, e ele só chamava ela de mãe. É mãe, 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 mãe. A partir do momento que houve o dossiê e aconteceu toda essa revolução na história deles, eles se casaram. Então ela casou para ter, né, tem um marido, e a partir dali obviamente, tudo que está gravado, pode observar que foi depois disso, depois de todo esse acontecimento. Isso aí são depoimentos depois disso. Não tem nada gravado dele antes disso. Antes de 97, em 96. Isso aí, então, pode perfeitamente ser a história que querem que a gente conheça mesmo. Óbvio que, com o passar do tempo, com a convivência com ela, ele pode ter querido fazer voo solo, né? Ter querido mesmo, por ser uma pessoa inteligente, articulada, ter querido realmente o lugar dele como voz ativa também, não só a dela ativa, e isso pode ter gerado esse clima de facção e divisão na casa. Mas eu falo das coisas que eu vi, de que eu vivi. Então, se ele conheceu uma mulher, e é aqui que eu vou amarrar meu burro, por que ele ficou 2 anos e pouco chamando de mãe, e inclusive suportando outro homem dentro de casa, abraçado com ela, dormindo lá no quarto? Eu não sei o que eles faziam, mas dormiam no mesmo quarto. Então, o senhor há de convir que tem alguma coisa aí, né? Claro, eles construíram uma história, e essa história precisava ter um alicerce. É o meu modo de ver, né? Entendi. Pronto, mano. André? Pois bem, a senhora falou aí sobre um dossiê, né? E o rapaz que fez o dossiê já não está também mais entre nós. Teve um problema com ele e de uma forma triste, né? E acredito que muito sofrida, a sua vida acabou sendo possivelmente ceifada. A senhora também falou do modus operandi de Flor de Lis para distorcer os fatos e querer confundir as pessoas. E nós sabemos que ela usa muito estratégia de confusão. Isso daí ela é expert. Eu tenho 2 perguntas para fazer.
No caso, sobre esse rapaz que se foi, a senhora acredita que tenha sido um trabalho de macumba ou algo do tipo feito para ele? Ou tentaram mesmo cancelar o CPF dele? Essa é a primeira pergunta, depois eu falo. Sei lá, o CPF dele estava oscilando, né? Até o meu, entendeu? Porque o ideal seria que essas pessoas nem existissem hoje em dia, né? Mas eu não posso afirmar isso, né? Até porque não se prova. Feitiçaria, macumba, essas coisas não se prova. Sim. Então eu deixo na mente de cada um, né? O fato ele não está mais por aqui, né? Eu fiz essa pergunta porque geralmente você percebe quando uma pessoa, dependendo da situação, ela se foi, porque existe um rastro de culpa. Tem um fulano assim, assim, assado, fizeram tal coisa. Você vê que tem um esquema montado por trás da pessoa. No caso dele foi um acidente, né? Um carro acidente. Lá pegou fogo, o cara se abraçou nele, algo assim. Porque assim, meu Deus. Aí a pessoa jovem, atlética, né? Por causa daquilo, queimou as pernas, que eu soube, e dali foi ficando no hospital, complicou. Aí teve uma parada cardíaca e faleceu. Supostamente se foi de anemia falciforme. Só que a última foto que eu vi ela, exatamente um mês antes do ocorrido, tanto eu, o canal André Carpano, quanto o canal Voo da Coruja, nós fizemos um serviço detalhado, modéstia à parte, trouxemos todos os pontos e assim, a condição que ela estava, supostamente... Aliás, supostamente não. Sem medo de errar. Poderia até ter uma anemia, mas não falciforme. A pessoa, quando tem anemia falciforme, ela está numa condição que já deu leucemia, a pessoa está no último dos últimos estados. Ela está parecendo aqueles bichos daquele filme de zumbi. Está quase daquele estado. Eu me lembro daquela mulher lá que ganhou uma maratona, não sei se foi em Seul ou algo do tipo, que ela tava andando lá, que todo mundo, quando ela cruzou a linha de chegada... Eu lembro que ela foi se arrastando, Isso, a pessoa tá andando daquele jeito. Quando a pessoa é anemia falciforme. E ela não estava naquelas condições. Me disseram que ela tinha outros problemas de saúde, por respeito à memória dela e da mãe dela, eu não vou nem entrar nos detalhes, porque eu não sei se procede também. E também de uma forma muito misteriosa, dona Marilene, o que aconteceu? A dona Maria Edna do Carmo, supostamente, eu digo supostamente, porque eu não tenho como provar nem que sim, nem que não, é o que dizem. Porque não se prova. Isso, foi de infarto fulminante. Só que aí a gente começa a ver algumas coisas ao redor... E eu não sei explicar se isso é um saravá ungido, se isso tem mão do homem. Porque, vamos juntar os pontos. A delegada Bárbara Lomba, quando ela chegou no ápice da investigação, que foi eu esqueci agora a expressão, me perdoem. Quando a reconstituição do caso, e Lucas não foi, ele falou que não ia cooperar com a reconstituição... Ela conseguiu, em seguida, chegar a, digamos que, onde ninguém imaginaria, que era o quê? O envolvimento do senador Harold de Oliveira e sua esposa no caso Flor de Lis. Embora se eles tenham culpa no cartório ou não, mas o nome foi citado. Chegou nesse ápice, ela sumiu do caso. Entrou o doutor Alan Duarte. O doutor Alan Duarte, a princípio, nós pensamos que ele não ia fazer nada. E eu confesso que eu fiquei bravo pra caramba na época. Eu achei que ia parar por ali. E eu te digo mais, eu só acredito que ela vai presa se eu ver acontecer, tá? Porque, olha, só acredito vendo.
Se eu não. Se eu ver, eu ainda tenho que estar lá para ver. É mesmo, não é nenhuma cópia, porque. Vamos ver, né, se realmente a justiça será feita, né? Além disso, dona Marilene, o que aconteceu? O doutor Alan Duarte chegou no ápice das suas investigações, que culminou na Operação Lucas 12. Quando ele alcançou isso, que trazia a conclusão de uma enxurrada de acusações contra a Flor de Lis, ele saiu do caso. Depois, o Cabrini fez uma entrevista fantástica, fora de série, trazendo muitos pontos, inclusive trazendo contrariedades de Flor de Lis. Ele perguntava uma coisa, depois jogava uma conversa, perguntava a mesma coisa, e Flor de Lis falava coisas diferentes na mesma pergunta feita de outra forma, e ela caiu em todas. O cara foi mandado embora do SBT. Depois disso... o tambor ali é forte, tá pensando que não? Então, depois disso... Não, mas não acabou ainda não. O doutor, o deputado Paulo Benson, corregedor da Câmara, enfim, o Paulo Benson, ele entregou o papel na mão de Flor de Lis, ouviu o depoimento dela, para dar início ao processo de cassação do mandato de Flor de Lis. O que aconteceu com ele? O avião dele caiu. O senador Harold de Oliveira, foi Deus que segurou para ele não morrer. O senador Harold de Oliveira teve que depor sobre o caso Flor de Lis, e de uma forma muito misteriosa. Eu não sei se é coronga, eu não sei se é... do jeito que tá a coisa, eu não acredito em muita do que me dizem, não. O homem morreu também, teve a sua vida ceifada da noite pro dia. Então, é porque assim, todo mundo que mexe com Flor de Lis, alguma coisa acontece. Não é normal uma coisa dessa? Marconi, eu tô lembrando daquele negócio que eu falei contigo, que te mandei, né? Tu vê como as pessoas ficam? E pessoas que já conheciam a desde ela, meu filho. O que eu tô fazendo aqui, te garanto, muita gente disse pra eu não fazer, tá? Muita gente. Não faça, não fale. Eu falei, gente, se eu puder colaborar em alguma coisa, é necessário. Porque as pessoas, ainda tem muita gente que acredita, que segue, que, mulher ungida. Eu entrei na página do Misael, eu cheguei a digitar e parei. Te tirou da rua, seu ingrato. Eu ia botar pra meu bem, ela não tirou ele da rua, não. Ela tirou ele dentro da casa dele. Ele não era mendigo, não. Entende? Então as pessoas têm uma visão totalmente desvirtuada de tudo. E elas ficam ali. E acreditam mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus. Agora vem cá, já que nós estamos falando sobre questão do que acontece com as pessoas, tem uma pessoa que eu acompanho desde o final dos anos 90. E essa pessoa tem muito material até o ano 2005, mais ou menos, 2006, que é o Abílio Santana. E até então o Abílio Santana, ninguém tinha nenhuma prova contra nada da vida dele. E ele foi só ele falar que iria até o fim do caso Flor de Lis para vê-la na cadeia, perdeu o mandato, que surgiu um podre dele no caso de uma suposta filha fora do casamento. Agora vem a segunda pergunta. Eu sei que o Abílio Santana falava nos anos 90, final dos anos 90, que era muito amicíssimo de Anderson do Carmo. Realmente, a senhora chegou a ver algo, os dois interagindo, ou outros pastores que hoje estão na política? Porque me é muito estranho. Os amigos dele justamente estão na política. Não. Hoje, 27 de março, o meu amigo estaria aniversariando. Há um texto na Bíblia que diz: a quem honra, honra. Se alguém é digno de honra, honre-o. E eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação em honrar a memória do meu amigo. Éramos tão amigos que vestíamos a roupa um do outro. Uma certa feita eu estava passando por uma luta monetária e ele soube. Ele me convidou para ir à casa dele, eu peguei o avião, fui até a casa dele. E lá ele conversando comigo,
E ele disse, cadê o carro? Eu disse, não estou sem carro, irmão. E ele pegou a chave de um carro. E na época o Ômega estava em alta. E ele me deu um carro e eu vim dirigindo do Rio de Janeiro até Salvador. O carro que ele me deu. Isso foi no ano de 2002. Ele era uma mente pensante. Tudo que ele ia fazer, ele fazia com maestria. No reino evangélico, no reino eclesiástico, ele era respeitado. Até no mundo político. Por exemplo, em Brasília tem 513 deputados. Ele era considerado, chamado de o 514. Ele nunca me chamou de Abílio, ele me chamava de amigão. E eu coloquei um apelido nele, Macarrão. Quando eu conheci ele, ele era magrinho. Mas um plano diabólico, mentes satânicas, vieram contra a vida do meu irmão e ceifou. Os culpados vão pagar. É só uma questão de tempo. Estou me referindo a Anderson do Carmo, o marido da deputada Flor de Lis. Deus fará justiça. Hoje seria o aniversário do meu irmão, do meu amigo. Eu vou visitar um por um na cadeia. Vou visitar um por um na cadeia. Me dá força, gente! Pelo amor de Deus! Não quero nada! Não que eu lembre. Eu retorno. Conheci em Irajá final de 94. Em 96, eu cheguei a morar na casa da mãe dela no Jacarezinho, não fiquei direto na casa. Retornei para casa, início de 97 saí de lá, entendeu? Então, tem certas particularidades que realmente eu não posso falar porque não vi e realmente não sei, entendeu? Eu sei sobre o que eu falei, eu sei que eu já vi crianças apanhando ali dentro, que havia realmente muita diferença entre os alimentos, entre os cuidados, até os afazeres, né? Os filhos tinham prioridade, os adotados ficavam pela casa, a gente que cuidava, não tinha, chegava brinquedo, primeiro era dos privilegiados, era da diretoria, entendeu? Então, isso é o que eu vivi lá dentro, né? E eu sinto muito, assim, pelas pessoas que continuam ainda acreditando, porque eu louvo muito a Deus pela vida desse meu amigo, do Ezequias, do pai dele também já faleceu, porque o pai dele é um pastor muito sério que me mostrou o verdadeiro evangelho, sabe, André? Sei que você também é cristão. O que acontece? Eu não conhecia o protestantismo, o evangelho. Eu conheci o evangelho com Flor de Lis. E muitas vezes eu falava, gente, eu conheci o evangelho como crente feiticeiro. Então, depois que eu fui aprender qual era o verdadeiro evangelho, que não existe mistério da terra, que isso aí não existe. E mesmo falando, mesmo outras pessoas falando, eu ainda vejo que tem gente que não acredita, que acha que ela é o que ela mostra. Hoje eu estava vendo ela lá, acabando com o Diego Ganoli, debochando e tudo. Eu falei, gente, ela não muda, ela é isso aí, sempre foi, né? E agora mais ainda, porque ela se sente alicerçada pelo poder público, já que é uma deputada, né? Aproveitar, deixa eu perguntar uma coisa. Será que desse negócio aí todas as pessoas que se envolvem com espiritismo, enfim,
esse tipo de coisa, tem algumas regras e condutas que a pessoa deve levar, e quando ela sai dessa regra, dessa conduta, ela acaba perdendo os poderes ou então tendo um castigo das entidades. Última pergunta, a senhora acredita que ela está tendo algum tipo de castigo por desobedecer algo? Ou está meio que perdendo seus poderes? Eu acho que ela desagradou o pai dela em alguma coisa. Alguma coisa ela fez que papai não gostou. Papai dela não gostou. Só pode. Ou Deus resolveu pesar a mão mesmo, né? O verdadeiro Deus. Ele chega, chega, acabou, aqui parou. Porque Deus também faz isso, né, André? Eu creio, né? Deus, ele vai dando corda. Tem hora que... E quando Deus diz basta, aí, meu filho, seja o pai dela dos quintos que for, ele não tem poder nenhum para evitar. Então eu oro assim, peço muito que seja Deus mesmo, que seja Deus pesando a mão, porque se Deus está pesando a mão, das mãos de Deus ninguém tira. Esse é o fato. Muito bem. Marconde? O áudio. Mário, vamos falar um pouquinho da relação da pastora Flor de Lis com a mãe dela na época. Já que você, além de morar com a pastora, você morou com a mãe dela. Como é que era essa morei com a mãe relação dela? Não parecia muito relação de mãe e filha, né? Assim, ela vivia a vida dela, a mãe ia até lá, né, na casa, mas não tinha aquele carinho, aquele amor, aquela coisa que você vê entre mãe e filho, né? Eu tive minha mãe que me criou que, nossa, eu não sentia, eu sentia mais da mãe para ela, entendeu? A mãe tinha cuidado com ela e tal, mas eu não via reciprocidade. Mas aí eu achava, essa não é a Flor de Lis, essa é a Keturiene, por isso que ela não tem esse tipo de coisa, que não é mãe dela, era mãe da Flor de Lis. Então na minha cabeça funcionava desse jeito, né? Ela cuida porque é mãe da Flor de Lis, mas ela mesma... A mãe da pastora Flor de Lis, ela falava alguma coisa sobre a Flor de Lis querer ser chamada de Keturiene? Não, nunca comentou nada comigo, não. Inclusive, eu nunca conversei com ela nem sobre esses supostos dias que ela ficou em coma, né, a Flor, que retornou como Keturiene, que ela me contou que quando ela acordou, a primeira coisa que ela percebeu foi que o cabelo estava curto, que a Flor de Lis tinha cabelo curto e ela usava cabelos compridos. Aí e tanto que ela fazia, né? Ela botava, ainda na época da pobreza, antes das perucas caríssimas, ela usava o cabelo, aquele que amarra, né, um cabelo no outro. Mega hair. Eu não entendo dessas coisas, eu tenho meu cabelo mesmo, não preciso. Mas ela sempre usava isso. E o cabelo dela sempre tinha que estar bem comprido, porque ela dizia que da onde ela veio, ela tinha um cabelo comprido. E ela falava o quê? Que ela era Keturiene do sétimo céu? Um anjo que veio do sétimo céu. Aí depois disso tudo eu fico assim, gente, nunca mais questiono porque as pessoas seguem Tim Jones, porque as pessoas seguem aquele outro do Cometa Halley, porque se eu, que me julgo uma pessoa até inteligente, cair numa dessa, qualquer um cai. A gente às vezes vê pessoas aí sendo levadas, né, até o suicídio coletivo e fica, eu fazia isso, né? Gente, cambada de gente burra. Hoje em dia eu sei que não. Você pode realmente, uma pessoa que é manipuladora, que além disso ainda te mostra coisas acontecerem, né? Aí você realmente é envolvido sim, é envolvido por todo o clima, que é o que eu acho que acontece com os meninos. Até porque o Luan nunca tocou em assunto dessa época, o Misael nunca tocou, o que eu acho muito estranho, entendeu? Deles dois nunca terem tocado, até porque eles viveram tudo isso e também acho estranho chamar Niniel de pai, né? Mas você vê, realmente houve uma mudança na casa, depois do assunto do dossiê, depois
disso tudo, ela casou com o Anderson e colocou ele no patamar, ele agora é o pai, vocês têm que chamar de pai, vai chamar e ponto. E eles se adaptam. As crianças eram pequenas, já cresceram nesse ritmo. Tudo, né? Eu era da Igreja Católica, eu era da Liga Católica Jesus Maria José, e na Igreja Católica nós não temos esse tipo de coisa, né? Nós temos, assim, tudo bem, já prescrito, a gente chega, participa da missa. Para mim, aquilo ali tudo foi um mundo novo, até porque é o que eu reitero, né? Eu não conhecia o protestantismo, então aquilo ali para mim que era a outra parte do cristianismo, né? Que era o cristianismo protestante. Eu falei, que legal, então tem tanta coisa que eu não sei, e eu sempre tive, assim, meio que uma sede de saber, e essa minha sede de saber, às vezes, me atrapalha. Eu uma vez cheguei na casa de um amigo, tinha toda a coleção de Kardec, o que é isso? Sempre gostei de ler, aí ele me deu os livros, e eu comecei a ler, e ali eu comecei com meu padrinho, então eu sempre tive isso. Fui na casa do amigo, agnóstico, comecei a ler sobre a gnose. Então, para mim, aquilo ali, o protestantismo era aquilo era o correto. E era algo que eu não conhecia, era algo novo, e algo que eu achei legal, que achei bom, né? Como explicar, né? Eu gostei, assim, do jeito ali, a vida em família. Hã? Te seduziu. Aquilo ali realmente me seduziu mesmo, porque assim, poxa, a gente às vezes não sabe nada, saber que Jesus vem, vai levar todo mundo, a gente vai ficar aqui para lutar com o pessoal, que vamos pregar a palavra do Senhor. Foi assim, era a história que ela vendia para a gente mesmo. Nós que estávamos ali dentro da casa, né? Nós não comentávamos nada disso fora da casa. Que eu tenha presenciado foi isso, foi esse negócio do peixe, né, que ela fez, fazia umas orações, botava o nome do Pedro Werneck ali dentro, fiquei no quarto de mistério por pouco tempo, que me negaram almoço, eu saí do quarto, então, assim, nada comigo ali dava certo, combinou tudo para fazer meu batismo, o Niel foi com o pessoal para batizar, algo aconteceu que eu não lembro, também não fui batizar. Nada comigo ali rolava. Hoje eu vejo que ali era Deus mesmo, né? Me protegendo. Não, a garota é meio destrambelhada, mas eu vou cuidar dela. Porque tudo comigo dava errado. E eu fiquei, assim, muito fascinada, assim, pela história dela. E a história em si fascina, né? A pessoa vai, pega um monte de criança para cuidar, ou vai para a Central do Brasil, pega a garota no lixo, que foi a história da Rayane, né? Com AIDS, a Rayane, se não me engano, quando ela pegou, tinha AIDS, tinha alguma coisa, eu não lembro. Não, era viciada. A bebê já era viciada, algo assim. AIDS quem tinha era uma outra, como era o nome? Era uma pequenininha, esqueci o nome dela, que ela disse que tinha AIDS. Então, você vai se levando, né, por aquelas histórias, a pessoa abre mão de tudo, aí depois você, um anjo veio para cuidar dessas crianças. Aí depois você chega, não, as crianças, meu pai disse para cuidar, porque lá no futuro vai nos dar vai ser o nosso alicerce e tal. E outra coisa que eu não entendo é como ninguém percebe que aquelas criancinhas de 94, 95, gente, elas cresceram, não tem mais nenhuma criança basicamente lá. E ela continuou fazendo a mesma coisa o marketing ainda é em cima daquelas crianças, que hoje em dia já são adultos, né? Acredito eu que nem tenha mais criança tão pequena lá, e se tiver são poucas, não eram tantas na minha época, eram mais. São Cipriano, É porque quando eu saí de lá, eu saí perdida, né? Meu colega tinha morrido, aí eu fiquei assim, gente, eu preciso entender o que é aquilo, né? Eu não queria, até hoje, eu não consigo, esse negócio de dom de línguas dentro da igreja, isso me deixa, porque o que eu vi ali dentro? Eu vi eles falando em línguas, pessoas indo lá, eles abriram na garagem um ponto de pregação, foi até gente meio famosa. Quando acabava o culto, ela sentava, meu irmão me falou que aquele pastor ficava debochando.
Então, aquilo que eu vi do protestantismo, eu fiquei assim, gente, isso aí eu não quero na minha vida. Aí eu fui procurar, eu ia para a Biblioteca Nacional ler para tentar entender o que eu tinha passado, o que era aquilo, né? E eu procurei esse nome que é Turiane em tudo quanto é lugar e não achei. Não tem no livro da Preta, não tem, procurei no Google, procurei na Biblioteca Nacional, eu não acho esse nome em lugar nenhum. O máximo que eu cheguei perto foi, acho que uma mulher, não sei se é de Moisés, que era Quetura, mas Queturiene, do jeito que ela falou, não achei em lugar nenhum. Da pessoa se intitular como um ente espiritual, ou como tendo contato direto com Deus, o profeta, a profetisa, isso geralmente é uma forma de domínio, né? De gerar em outras pessoas não só uma admiração, mas um temor também. Ao que parece, isso já vem fazendo parte de uma estratégia justamente de domínio, tendo em vista que o modus operandi dentro da casa era inclusive de proibições de pessoas saírem até trabalharem para que ficassem ligadas ao ministério. Tanto que havia consagrações ali dentro, né? O caso do consagrado e tem o Misael também. Mas eu quero trazer mais para o campo, para outro aspecto. Se eu tivesse lá até hoje, eu acho que eu era bispa já. Então, e que a senhora falou justamente da questão do Misael, que ele sempre foi calado, né? Sempre na dele, sempre ali sem se envolver muito pelo menos de uma forma direta, né? E de repente o Misael ele foi quem primeiro falou acerca da Flor de Lis, dizendo que ela foi a mentora, ela que planejou tudo, e enfim, né? Então, assim, a senhora acredita que foi devido ao quê? Porque o que nós percebemos é que tem grupos que realmente não tinham tanta aproximação com a Flor de Lis. Assim, concordar. No caso do Misael, embora ninguém soubesse disso, vamos saber depois. Né? A Flor de Lis contribuiu na formação psicológica, né, negativa dessas pessoas, porque eu vou explicar melhor aqui. A senhora conheceu o Misael criança, e a senhora conhece hoje o Misael adulto. E como a senhora disse, e é verdade, claro, todas aquelas crianças que a senhora conheceu na década de 90, hoje são adultos. Né? Pais, mães, inclusive, são adultos. Então, a senhora acredita que a forma de agir dentro da casa, no que a senhora presenciou, influenciou no caráter, na personalidade dessas pessoas, inclusive do próprio Flávio, né, o filho dela, que se mostra também uma pessoa reticente, meia pelos cantos, né, sem ser de muita fala. A senhora acredita que esse comportamento da Flor de Lis, tanto no âmbito que se tange a questão religiosa, espiritual, mas também na questão como pessoa, né, como uma pessoa autoritária, mandante, aquela pessoa que gosta de determinar, a senhora acredita... Ela é o alfa, na casa ela é o alfa. Perfeito. O Niel seria o beta e o resto seria o resto da matilha. Eu estou falando isso porque eu sempre defendo no canal, né, eu digo que na dosimetria da pena, quando vier a aplicação, caso a Flor de Lis venha a ser condenada, e os demais réus também, eu sempre defendo que ela tem que pegar a punição máxima. Máxima que eu digo com relação aos demais. Né? Então, eu fico procurando, principalmente com pessoas que tiveram contato direto com ela, que conviveram, eu fico procurando saber até para poder fortalecer a minha tese ou não. Mas eu sempre digo que tem muita gente aí que foi influenciada negativamente por conta das práticas, não só no âmbito espiritual, mas também como família mesmo, como lar, que, na verdade, como disse a pastora Léa Mendonça, né, cantora Léa Mendonça, não era um lar aquilo, né? Não era um lar, mas, enfim. Então, a senhora já respondeu, quer dizer, ela teve uma influência e uma participação direta na formação do caráter dessas pessoas que provavelmente
tenham se tornado, quem sabe, pessoas que apresentam hoje uma certa, eu não vou dizer desvio, porque eu não sou profissional da área da psicologia, mas certo até traumas, tá? Certos traumas, como é o caso, talvez, do próprio Daniel, né? Que a senhora, porque a senhora não chegou a conhecer. Não, esses novos nenhum, nem sabia que esse garoto existia. Que ela disse que era filho dela mesmo, que era filho biológico, e no fim se descobriu. Que não, né? Que não é filho biológico. Porque todas essas informações, elas são necessárias, inclusive para não só ilustrar, mas também para poder fundamentar, né, as teses que estão sendo apresentadas e por aqueles que estão buscando a realidade, né? A veracidade. Isso é muito triste, né, reverendo? Porque os garotos que eu conheci eram garotos alegres e tudo, apesar do Misael ser fechado, né? E eu creio que até algo deve ter mudado também, porque as pessoas, além de crescerem e a mente abrir, eles casaram, né? Ele e Luan casaram. E, diferente do Carlos, que casou com a Cristiana, que é da casa também, eles casaram com pessoas de fora. Então, essas pessoas sabem que a esposa e o esposo, quando estão em perfeita sintonia, um influencia o outro. E muita coisa que até dele ir e falar, pelo que eu vejo, a esposa dele é uma pessoa assim, né? Ela é bem expansiva. Então, dele ir falar, acredito muito que ela também incentivou, né? Que aí ele já está em outro âmbito, ele já tem filho, né? Já é uma outra visão. Luan tem o filho dele também, que ela acho que se recusou a cuidar, ajudar, sei lá. Então tem a esposa, e já faz a pessoa ter uma outra visão. E com esse tipo de coisa, um assassinato envolvido, as pessoas realmente elas começam a pensar por si próprias também. Eu acho que hoje eles pensam por si próprios. Eles passaram muitos anos pensando no sentido de colmeia, né? Ela era a abelha rainha, era aquele pensamento de colmeia. Todos têm que se voltar para ela. Hoje não, eles se voltam para a família deles, para a esposa dele e para os filhos deles. Perfeito, perfeito. Tá bom, Marconde? Mais alguma coisa, meninos? Eu tenho que botar devocional. O áudio do Marconde é eu? Eu vi que durante a pergunta do Rafa, a senhora por 2 vezes citou o nome Misael. E eu não sei se eu entendi errado, eu interpretei de uma forma equivocada. O Misael, ele está diferente do que ele era? E se ele está diferente do que ele era, a senhora acredita que ele esteja faltando com a verdade ou ele está sendo verdadeiro? Eu acredito que ele está sendo verdadeiro, André. Ele era uma pessoa que entrava mudo e saia calada. Eu lembro que quando ele foi se candidatar, e alguém me falou, ou eu vi na televisão, que eu não assisto televisão desde 2006. Então eu estava na casa de alguém, eu vi Misael da Flor de Deus. Misael? Mas ele não fala. Aí eu vi eu a vi, né, falando por ele. Aí eu, agora tá explicado, ela fala por ele. E agora nessa campanha a esposa falava por ele. Então ele sempre foi assim, calado, quieto. Mas o fato dele ter essa coragem de falar, porque, André, qualquer um que fale, te garanto, está sendo corajoso mesmo. Porque qualquer um de nós pode eventualmente acontecer alguma coisa, entendeu? Então, é um ato de coragem mesmo, entende? Tem coisas que são inexplicáveis, não tem como a gente ficar explicando aqui, entendeu? Mas realmente fica aquela coisa, né? Se eu abrir a boca. Tanto que eu nunca vi Misael e Luan se referirem à união da época que eu estive lá, de 94, 95. Aí dá a impressão a todo mundo que eles sempre foram um casal, que ele sempre foi o pai de todo mundo. Não é essa a impressão que causa em todas as pessoas? E isso não acontecia. Isso veio a acontecer depois de 97. Parece que ela falou assim, então agora você vai ser meu marido e ponto. Porque ou algum dos pastores que recebeu o dossiê pode ter se reportado a ela, ou que entregaram na minha igreja, estou entregando nas igrejas,
porque isso pode ter acontecido. E ela, preocupada, resolveu botar, assim, ela queria alçar uma carreira e resolveu alçar com uma mulher casada e séria. Pode ser isso, gente. São conjecturas, claro, né? Mas eu acredito no Misael, sim. Eu só queria aproveitar e agradecer ao Marconde, o canal Rede Rio TV, pela parceria, pelo convite, né, para estarmos aqui participando junto aí com a senhora, né, Marilene. Muito obrigado, viu, a senhora ter dispensado o seu tempo para trazer esclarecimentos aqui para todos que estão acompanhando esse caso. Agradecer ao Marconde e à Fernanda também, ao Rede Rio TV, canal de excelência, de credibilidade, já nasceu grande, né? Já nasceu mostrando para o que veio, e está aí o sucesso a cada dia aí sendo confirmado, porque é bem merecido, e é uma honra estar aqui e compartilhando a tela também com meu amigo e irmão André Carpano, do canal André Carpano, do canal Vai Vendo, e o que se sucede, né? São os 3 canais aí. André, que eu também já acompanho há muito tempo. Já acompanho o André, e eu não era nem youtuber ainda, quando já acompanhava o André. Eu acompanho o André tem pelo menos uns 4 anos. Mesmo rechaçada, mas continuei firme e fiel. O André Carpano, já acompanha há bastante tempo, né? Eu achava interessante aquelas bombinhas assim andando. Então, nunca imaginei que um dia teria essa oportunidade de estarmos dividindo aí, sendo parceiros no YouTube, né? Então é uma maravilha. Então, muito obrigado ao canal Rede Rio TV, tá? Muito obrigado mesmo. Olha, eu já pensei tantas vezes, quando eu estava congregando, que ela foi na minha igreja, assim, porque, sabe, eu sinceramente, eu não teria nem vontade de falar com ela. Porque tudo isso, assim, e sabendo que ela é uma pessoa de dura cerviz, que é uma pessoa que não admite que está errada, chega a ser, assim, irrelevante falar alguma coisa. Vai falar e serão palavras, assim, vazias, sabe? Vazias para ela, né? Porque ela não aceita. Viu? A própria menina que entregou uma profecia para ela, o que ela fez? Aquela senheira nembeira, que não sei. É assim, porque ela se julga acima de todo mundo. E uma pessoa que se julga acima de todo mundo, não tem nada a se falar a ela. Enquanto ela não for quebrantada por Deus, ela vai ser isso aí. Ela se acha acima. E por isso que ela debocha, então a gente vai orando e vai deixando nas mãos de Deus, que eu sinceramente não tenho vontade de falar nada para ela. Eu só tenho vontade de, assim, ver, né, Deus agir e fazer justiça, principalmente fazer justiça, né? Porque aquele Deus de amor é um Deus de justiça também. Então eu acho que agora chegou a hora de Deus agir. E é muito bom ver que vocês se esforçam para que as coisas sejam realmente elucidadas, né? Que as pessoas conheçam. É bom, porque muitas pessoas ainda vivem no engano, né? E assim, elas não querem aceitar. Mas por quê? Porque é muito difícil aceitar que uma pessoa que você bota num certo patamar, aquela pessoa não é aquilo que você pensa. É muito difícil. E, infelizmente, isso faz com que pessoas se desviem do caminho do Senhor, isso faz com que as pessoas se percam, né? E vocês são pessoas que trabalham para que as pessoas saibam da verdade. E isso é muito importante mesmo. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá? Amém. Muito obrigado pelas palavras.